Mais uma vez, o povo brasileiro foi para as ruas. E foi para as ruas em centenas de milhares. Pode-se discordar do tamanho exato da quantidade de pessoas, mas não se pode deixar de perceber que o povo foi para a rua em centenas de milhares, ou seja, ou um pouco mais ou um pouco menos de 1 milhão de pessoas. E isso não é pouco, senador. Porque não se trata de pessoas que apenas manifestaram-se conversando sobre o governo. Não, pessoas que saíram de casa num domingo para ir à manifestação. E o que pode se depreender disso, em primeiro lugar, é que essa não foi a maior das manifestações em número de participantes. Nem foi menor do que as menores participantes, mas foi a mais forte. Isso fica claro. Mais forte no sentido de que não houve manifestações de golpistas, salvo raríssimas exceções. As anteriores tinha mais. Queremos militares de volta. Não teve. E segundo, não teve violência. Não teve aqueles mascarados fazendo balbúrdia, baderna. Não houve. Ela foi firme no sentido de não a ideia de volta de regime militar e não a violência. Mas ela foi firme também em outra coisa. Ela foi firme na mensagem. É a primeira vez que a gente vê com clareza a mensagem de impeachment predominando sobre todas as outras. Ou impeachment na palavra, em bandeiras imensas, ou impeachment sob a forma de fora Dilma, fora PT, que é o principal partido do governo, embora a gente esquece que não é o único, porque o PDT também faz parte. O PMDB também faz parte. O PCdoB também faz parte. E tantos outros. Uma verdadeira sopa de letrinhas que compõe esse governo. Então, essa foi, sem dúvida alguma, a mais forte das manifestações. Sem falar da grandeza fundamental de ser a terceira, se eu não me engano, das grandes e ser mais uma das centenas de manifestações que todos os dias aparecem nesse país, em frente a um aeroporto, em frente a um shopping, em frente a uma escola, no meio de uma rua. O Brasil está em ebulição já faz alguns anos. Em ebulição. Além disso, a gente tem que entender o momento de hoje. Hoje as pessoas se mobilizam sem sair de casa através da internet, como há pouco conversávamos. Cada casa com computador é uma trincheira de luta. E é uma trincheira que mobiliza as pessoas fisicamente para irem para um lugar. Eu tenho chamado isso, senador, desde antes mesmo do senhor estar aqui conosco, de guerrilha cibernética. É uma guerrilha que se faz por meio da informática. Essa é a terceira das gigantescas. E é a centésima do centésima alguma coisa das pequenas manifestações. O povo, na verdade, está mobilizado e na rua. A gente tem que entender isso. Mas tem que entender também que o pior está por vir. Isso eu não tenho a menor dúvida e lamento muito dizer. O desemprego vai crescer. E vai crescer trazendo uma onda de indignação ainda maior e em camadas mais pobres da população. A inflação não está sob controle, como tenta dizer o ministro, como tenta dizer a presidente, como tenta dizer aqui os representantes do PT, que fazem discursos como se estivessem no paraíso. Eu confesso, senador, que na quarta ou quinta-feira, quando veio aqui o ministro Levi, não sei se o senhor estava presente na sala do presidente ou não, eu fiz uma pergunta a ele, na verdade duas, eu fiquei surpreso como ele nem respondeu. Mudou. Eu disse, ministro, eu tenho duas perguntas muito rápidas para lhe fazer. Quais são suas maiores preocupações e o que é que nós podemos ajudar para superá-las? Não respondeu. Ele não tem preocupações. É como se fosse o ministro da Dinamarca, ou da Suíça, ou de Marte, talvez. Isso é que assusta, porque o pior está para vir. E a gente tem que enfrentar isso, em vez de se esconder.
Há anos eu digo aqui dessa crise. Escrevi, senador, tem um livrinho assim, chamado, de 2, 3 anos atrás, A Economia está bem, mas não vai bem. 15 pontos que a gente previa que iam trazer problemas. E era ridicularizado o discurso, era tido como coisa de negativista, pessimista. Não há nada pior quando a gente quer ajudar um povo do que esquecer os problemas que vêm adiante. O poder cega, e essa cegueira é uma tragédia para quem está no poder e para o povo também. O pior está para vir. E não reconhecer, não dizer, enganar o povo é trair, é traição. Esconder a tragédia é traição. O Brasil foi traído pelo discurso ufanista que o presidente Lula fez, que o governo fez, que o PT fez. Um ufanismo mentiroso que levou o país a essa situação. Eu não minto. O pior, lamentavelmente, está para vir. O dólar vai continuar crescendo. E o dólar crescendo até melhora a nossa indústria de exportação, mas piora a inflação. Porque cada coisa que se usa, produzida no Brasil, com componentes importados, sobe de preço. Aí o produto sobe também. E com a globalização, é raro o produto que não é importado. Eu, como nordestino, adoro tapioca. Massa de tapioca é uma coisa fundamental. A massa de tapioca tem um conteúdo importado no saquinho em que vem guardada. Na máquina que é usada para produzir, tudo tem um conteúdo importado. E o dólar não vai baixar. E se baixar, será o custo do governo comprar dólar no mercado, e aí as nossas reservas vão lá para baixo. Sabe o que acontece quando as reservas caem? A credibilidade cai e aí deixa de vir dólar investir aqui. Aí o dólar sobe de novo. Economia não se faz com brincadeiras. E o governo fez muitas brincadeiras nos últimos anos com a economia. Aqui a gente falava, os pacotes. Economia com base em pacote não funciona porque exige mais pacotes. E quantos pacotes o governo fez de desoneração disso, depois de desoneração daquilo, de baixa da tarifa de energia elétrica. Então, o pior está para vir nas tarifas. As tarifas vão ter que subir ainda. É uma ilusão achar que não vão subir as tarifas públicas. A recessão. Não chegamos ao fundo do poço. E a Lava Jato? A Lava Jato ainda vai trazer coisas muito sérias, gerando uma crise ainda maior na popularidade da presidente. Abaixo de 8% é quase impossível, mas é capaz. Mas você sabe o que eu acho, senador? Que o pior está para vir na popularidade não é nem ela cair para 7%, ela subir para 9% e o governo comemorar como se fosse uma grande coisa. Vai ser uma desmoralização o governo comemorar que a popularidade da presidente subiu para 9%. É uma desmoralização completa. Mas pode acontecer. Então, o pior, a meu ver, está para vir. Mas tem uma coisa mais grave. É o divórcio que existe hoje entre as ruas e as urnas. As ruas e as urnas que elegeram a presidente. Há um divórcio completo entre o governo Dilma e aquilo que as urnas falaram e o que as ruas estão falando. E isso vale para quase todos os governadores e prefeitos. Há um divórcio entre a vontade das ruas e a vontade das urnas, que somos nós aqui. E esse divórcio pode trazer problema muito sério, porque o povo está dizendo coisas que nós não dizemos aqui. Até porque nós temos uma responsabilidade ao falar aqui com a Constituição, que as pessoas não têm necessidade de ter interpretando a Constituição. O povo está com raiva, o povo quer mudar o governo. Não tem a obrigação de saber se isso fere ou não a Constituição. Essa é a sua obrigação, essa é a minha obrigação, essa é a obrigação dos juízes. O povo tem a obrigação de manifestar a sua indignação.
E aí a gente vai ter uma dificuldade. Como é que nós vamos agir se o povo quer mudar o governo antes que termine o mandato da presidente e nós sabemos que isso hoje fere a legalidade, fere a Constituição? Nós vamos nos isolar ou nós vamos embarcar no populismo? Isso vai chegar aqui, porque com o crescimento, com o agravamento, vai haver um aumento da vontade de interromper o mandato da presidente e, se demorar muito, de todos nós também. Virá a faixa que todos se vão, que todos partam, que saiam todos. Vai chegar a isso. Como é que a gente vai resolver esse problema, senador? Entre nós sermos os zeladores da Constituição, junto com a Justiça, nós queremos falar o que o povo quer ouvir e essas duas coisas se chocando. Só tem uma maneira, um grande diálogo nacional, um grande debate. Não podemos ter medo do debate nem do diálogo. O senador Aloysio há pouco falou aqui que não se pode fazer diálogo com quem a gente não leva a sério, porque não tem mais legitimidade. Mas eu acho que o governo atual está sem legitimidade, senador. Mas tem a legalidade ainda. Pela legalidade, o mandato da presidente vai até o final de 2018. Senador. Mas, senador Cristóvão, Vossa Excelência tocou num ponto muito importante e preocupante, que é essa dicotomia entre as ruas e a legitimidade de quem está no poder, e que abrange a todos. Esse alerta é muito importante. Em determinado momento, quando da queda da Bastilha, foi muito interessante o final da parte diária do dia do comandante daquela prisão. Ele colocou um dia normal, entregando o serviço para outro, um dia normal com alguns distúrbios nas ruas e tal. Isso ele escreveu, finalizando. E poucas horas depois, a cabeça dele estava nas ruas, na ponta de uma lança. Aquilo virou, a França foi varrida. E, aparentemente, esse governo tem se comportado dessa forma, de não dar importância a essa gritaria. Mas o alerta de Vossa Excelência serve para todos. Poderemos ser todos varridos, porque o povo está demonstrando. Já vieram em 2013, vieram depois. E de forma ordeira, pacífica, mas demonstrando sua indignação. E seu alerta vai mais longe ainda, que poucos notaram isso. Aquela amostra dos que foram à rua, comemorada pelo governo, de que foram poucos, na verdade, aquilo ali é um concentrado e uma pequena essência do que, na verdade, está mobilizado em todo o país. A própria popularidade da presidência da Presidente da República demonstra e confirma a sua fala, de que a população não está se mobilizando, ela está mobilizada. Esse alerta nós temos que ter em mente e observar nesse seu raciocínio. Muito obrigado. Além disso, senador, a paciência está se esgotando. Se vocês prestam atenção às falas nas manifestações de antes e a de ontem, você sente que o povo tem menos paciência hoje. Está cansando, se esgotando, como aconteceu na França, como o senhor disse, mas como aconteceu agora na Ucrânia, não faz 2 anos, em que o povo foi para a rua uma vez, foi para a rua, depois foi e ficou na rua. Só saiu quando o presidente pegou o avião e foi para a Rússia, exilado. Nós estamos brincando com fogo. O povo ainda foi e voltou para casa. Não vai demorar, o povo vai para a rua e fica na rua. Não será 1 milhão de pessoas, mas que seja 100 mil, espalhados em 5, 6 lugares, fará inviável o funcionamento da sociedade. Para tudo. É como se fosse uma greve geral. E nós parece que não estamos alertas. Agora, o que é que eu insisto? E que eu sei que não é compreendido em geral, é que é preciso diálogo. Não é compreendido, senador, porque nós entramos num fla-flu da política. A política é hoje PT e PSDB. Ou a política é fica Dilma ou fora Dilma. É isso que está. Chamam de dicotomia isso. Isso não é bom. A gente tem que pensar, tem que entender, tem que compor. Mas, como dizia aqui o senador Aloysio, se não há respeitabilidade, não há diálogo. Isso eu estou de acordo.
tem que ser um respeito mútuo. E não está havendo respeito da parte do governo para com nós. Os discursos são grosseiros, arrogantes. Mesmo assim, há meses eu digo aqui que era preciso ter diálogo e que a gente precisava ouvir. E na semana passada, senador, finalmente eu recebi um convite para ir conversar com a presidente da República junto com um grupo de senadores independentes. E tentamos até encontrá-lo, senador José Medeiros, mas o senhor estava viajando, para ver se queria ir também nesse bloco, que nós o consideramos como independente. E nós fomos, eu fui. Nunca tinha conversado com a presidente, apesar de ter 12 anos de mandato, de ter sido do Partido dos Trabalhadores, de ter sido ministro, inclusive, da Educação, durante um curto tempo em que ela era também. Mas nunca, já tinha cumprimentado, já tinha falado em pé, assim, em solenidade, mas nunca tinha tido conversa. Fomos. E eu fui com a certeza de que ela nem ia ouvir. Por isso, levamos escrito uma carta e entregamos a ela essa carta, assinada pelos 6 senadores que foram. E essa carta tinha alguns pontos que eu acho importante falar. O objetivo central da carta, nós dizíamos, era: presidente, nós temos 3 alternativas adiante. Viu, senador Medeiros? Temos 3 alternativas adiante. Nós temos a alternativa do impeachment, nós temos a alternativa da cassação pelo TSE e nós temos a alternativa de continuar um governo sem credibilidade e sem competência nem capacidade de gestão. Estou fazendo acusações graves de coisas que são visíveis, mas colocamos na carta. Colocamos na carta que entregamos. 3 alternativas. As 3 são complicadas, dizíamos. As 3 sacrificam o país. Cassação é uma coisa muito grave. Cassar o mandato do presidente, da presidente, do vice-presidente e entregar o poder ao presidente da Câmara de Deputados. Isso é grave para o país, e fazer outra eleição em 90 dias. Isso não vai ser uma coisa tranquila. O impeachment é grave, não tanto quanto a cassação, porque temos o vice-presidente que assume. Mas é uma perturbação do processo, eu estou supondo, dentro da legalidade, da Constituição, do respeito à ordem, que sim permite impeachment, como foi feito no caso do presidente Collor. Dizer que é golpe, um impeachment da Dilma, é reconhecer que houve um golpe contra o Collor, e não houve golpe. 2 alternativas ruins. A terceira é ruim para o Brasil, mas 3 anos e meio de um governo na atual circunstância. O que é que precisa se fazer? Diálogo, um debate para qualquer das 3. Qualquer das 3, a solução tem que ser fruto de um grande acordo nacional, em que todos digam: esse é o caminho, ou a maioria, pelo menos, como se fez quando Itamar assumiu, tirando o Collor. Pois bem, para se fazer isso, nós dissemos, na carta que entregamos lá, que queríamos sugerir alguns pontos para ela fazer para retomar a credibilidade. Primeiro, é que ela tem que reconhecer os erros que cometeu em 2 momentos. O erro que cometeu durante a campanha eleitoral, prometendo coisas que não fez e que não ia fazer, e qualquer pessoa minimamente lúcida sabia que não ia fazer do jeito que dizia, que ia fazer de outra maneira, porque precisava assim de um ajuste. E a outra, os equívocos durante a política econômica. Graves erros, que nós dissemos aqui, que nós avisamos, muitos de nós. Tem que reconhecer. Ainda que pode dizer sim, e não estaria errado, que ela cometeu os erros com a boa intenção de querer evitar que aqui chegasse a crise econômica de 2008 nos Estados Unidos e na Europa. Então, foram erros de boa fé, mas foram erros. O senador Assis, que estava presente na reunião. Segundo ponto é que tem que dizer que, a partir de agora, diante da crise, a presidente pertence ao Partido Brasil, não ao PT. Nem ao PDT, nem ao PMDB, nem ao PCdoB, nenhum dos partidos da sua base. Ela é de todos. Tinha que assumir isso.
Terceiro, uma sugestão é que ela viesse falar aqui para o povo brasileiro, aqui no Congresso. Por que aqui? Primeiro, porque aqui é a casa do povo, temos que tentar que seja. E segundo, senador, porque ela falaria sem marketing, sem marqueteiro, como é o que acontece quando prepara um discurso pela televisão, em que é lido, ou se não for lido, é dito pelo marqueteiro. Falar aqui, nessa tribuna, naquela ali, da mesa, e falar ao povo brasileiro. O outro é reduzir o número de ministérios e melhorar o ministério. Porque reduzir o número do ministério, todo mundo já fala. Mas melhorar o ministério não se tem falado. E isso está sendo necessário fazer. Um outro ponto é ouvir as vozes do povo na rua e as vozes de todas as lideranças, inclusive da oposição. É preciso ouvir. Mas ouvir de verdade, como, aliás, ela nos ouviu. Porque nós fomos lá temendo que ela nem ouviria, por isso levamos a carta. Se não ouvisse, deixaríamos a carta. Ela não só ouviu a conversa durante um bom tempo, como a carta foi lida. Foi lida pelo senador Lazier, porque é o que tem a melhor voz aqui, como jornalista, locutor que é. Ele leu a carta e ela respondeu bem a cada ponto. Em um deles, pontos, ela não recusou o ponto, mas disse uma coisa que ela tem razão, que nem deveríamos ter colocado ali aquele ponto. Era o ponto de que ela deveria dar mais importância à Lava Jato. Mas ela lembrou uma coisa verdadeira. Em nenhum momento na história desse país, o Ministério Público e a Polícia Federal foram tão independentes do governo como no governo dela. Isso é verdade. Eles estão fazendo o trabalho completamente. Aquele ponto não deveríamos nem ter colocado, porque não era necessário. No resto, ela manifestou entendimento, não se comprometeu com nada. Não disse vou fazer, não vou fazer. Não, mas manifestou sensibilidade. O que, a meu ver, abriu a margem para isso que eu falo, que é procurar um caminho que qualquer das três alternativas a gente construa com o acordo das ruas e das urnas. E das urnas, tenha ou não tenha legitimidade, a legalidade garante o mandato. E para concluir, senador, eu quero dizer que no final de tudo isso, eu puxei do meu bolso um cartão de visitas e entreguei para ela. Aqui está meu cartão de visita. Com o que eu simbolizei algumas coisas. Primeiro, senador C, é que eu tenho tão pouca intimidade com ela que passei um cartão de visita. Você não passa cartão de visita para irmão. Você não passa cartão de visita para amigo. Não, está aqui o cartão de visita. E segundo, para dizer, e eu falei isso, quando a senhora quiser conversar sobre algum artigo, ou discurso, ou posição que eu tenha feito, aqui está o meu telefone. É o diálogo isso. É o diálogo, porque eu vou continuar fazendo discursos críticos como estou fazendo esse, mas não fugindo de um diálogo entre todas as forças desse país. Nós precisamos um diálogo entre as ruas e as urnas. E entre nós, que saímos das urnas e que às vezes não dialogamos entre nós, não conversamos, não procuramos um caminho para que esse país vá muito além de 2018, muito além de agosto, setembro, outubro, novembro. Esse diálogo eu vou continuar insistindo, porque isso aqui chama-se parlamento. Parlamento significa o lugar onde se parlamenta. Parlamenta significa conversa. Conversa significa diálogo. E tem mais. Diálogo não é entre quem pensa igual. Diálogo é entre quem pensa diferente. Aliás, essa é a razão pela qual eu não aceitei o convite de ir ao Palácio da Alvorada debater como senador da base de apoio. Isso não vou. Não vou, primeiro porque tem um líder que representa, que é o senador Ciro. Segundo, porque não se dialoga entre 40 pessoas. E depois, porque base de apoio, em geral, aplaude, não dialoga, não debate. Não, então eu disse, não vou, mas vou sim
quando for para dialogar. E aqui também está o senador Capiberibe, que estava presente com nossos outros senadores, e eu creio que foi um ponto importante, bom, positivo. Eu estou satisfeito de ter feito aquele gesto, inclusive dado o cartão de visitas no final, para que ela soubesse onde me encontra, se eu puder ajudar no diálogo, sem abrir mão daquilo que é fundamental, que é esse governo se recompor, corrigindo os erros que cometeu e comete, depois de reconhecer que cometeu esses erros. É isso, senador. Eu quero... Vossa Excelência, permite uma parte? Com o maior prazer, senador. Eu uso esse à parte para cumprimentá-lo, não somente pelo seu pronunciamento, mas pelo trabalho que Vossa Excelência fez com relação a essa vontade de querer conversar e dialogar com o governo através, evidente, da nossa presidenta. Eu lembro muito bem que, nesse encontro, a presidenta ainda lhe disse: eu leio os seus artigos e concordo com eles. É verdade. Concordo com eles. Seria muita pretensão eu reconhecer isso aqui, senador Acima. Mas fico satisfeito com o senhor ter dito. Ela lembrou e disse: você sabe, Cristóvão, que eu concordo com eles. Então, foi muito positiva, realmente, a posição de Vossa Excelência, como também a posição do senador Dalazier, senador Capiberibe, senador Randolph, senadora Alice da Mata. Eu entendo que esse é o caminho, é o diálogo. E o diálogo é para se fazer com ideias diferentes, como Vossa Excelência muito bem colocou. Se formos dialogar todos pensando da mesma forma, o diálogo será improdutivo. Então, um diálogo que se leva a sugestões, que a presidenta, como fez, nos ouviu, eu entendo que é da maior importância para o nosso país. E é aquilo que Vossa Excelência sempre colocou, que quer conversar, quer dialogar e quer levar as suas sugestões. Eu entendo que assim se faz política e eu acredito que, a partir desta crise que nós temos nesse momento, a crise econômica, a crise política, nós sairemos muito mais fortalecidos, principalmente as instituições. E o Brasil, com certeza, sairá muito mais fortalecido após a crise do que quando entrou nessa crise. Então, continuemos dessa forma, sem apontar os defeitos do governo, como Vossa Excelência faz, eu também faço. Essa questão da alta dos juros é um problema que nós estamos enfrentando. Eu entendo que não é esse o caminho para sairmos da crise. Nós tirarmos o dinheiro da rua, do mercado produtivo e colocar no mercado financeiro, isso é um retrocesso muito grande. Nós estamos voltando a 20 anos atrás, onde nós víamos os maiores lucros serem dos bancos e não da classe produtiva do nosso país. Mas, continuando o diálogo para levar aquilo que nós entendemos que é melhor para a população brasileira. Então, meus cumprimentos, não somente pelo pronunciamento, mas por toda aquela ação que foi feita na semana passada. Senador, foi bom o senhor falar, porque, embora eu reconheça que até quem tentou juntar, quem conversou fui eu, Capiberibe, mas no fim, aquele encontro foi o senhor que propiciou, foi o senhor que foi o intermediário, foi o senhor que fez o contato. Talvez até a gente ainda estivesse esperando aqui a possibilidade desse diálogo. Então, eu quero aqui de público reconhecer que foi o senhor que tomou essa iniciativa e fez os contatos para viabilizar aquele encontro. Senador Capiberibe. Senador Cristóvão, senador Gorgassi, nós participamos 6 senadores desse encontro. Eu acho que foi muito importante esse diálogo com a presidente Dilma. E eu queria, foi levantada aqui a questão dos artigos de Vossa Excelência, que a cidadã Dilma concorda, mas a presidente Dilma tem outra posição, porque há uma diferença. Ela, como cidadã, certamente estaria fazendo tudo diferente do que fez na campanha, não é? Porque os equívocos começam, presidente, na campanha, acenar com possibilidades que já havia uma certeza de que não seria cumprida, como, por exemplo, redução da tarifa de energia. Já se sabia que não poderia ser cumprida, mas a estrutura de campanha, composta por uma diversidade enorme de partidos políticos, considerava que os meios justificavam os fins
e valia, inclusive, mentir para a sociedade brasileira. Eu tenho certeza que a cidadã Dilma não aceitaria nunca isso. Mas a camisa de força que é imposta às pessoas físicas que se transformam em pessoas públicas são infinitamente poderosas. E a cidadã Dilma concorda plenamente com seus artigos, como tantos brasileiros, só que ela depende desse plenário, ela depende da outra casa, ela depende de uma série de fatores, né, de uma categoria importante, categorias importantes, como foi citada agora pelo senador Gorgás, como são os banqueiros. O lucro dos bancos estão acima do Estado, estão acima da política, está acima de todos nós. Mas eu fiquei satisfeito em ouvir a presidente Dilma. Discordei com elas em alguns momentos, mas quero concordar com uma coisa. Ela não deve. Ela não deve, e se ela não deve, não há a menor possibilidade de impeachment. A única possibilidade de impeachment é se, de fato, tivesse uma digital nas investigações que estão sendo conduzidas de maneira absolutamente inédita no país. As investigações estão conduzidas de maneira que só a democracia permite. Não haveria como fazer, nem revelar à sociedade a dimensão, o tamanho da corrupção lá atrás na ditadura. Senhor presidente, senhor senador Cristóvão, o juiz Baltazar Garçon nos revela que a corrupção do Brasil, ela tem origem não, ela era fortíssima na ditadura. E a transição não combateu isso. Que a ditadura não apenas assassinou, torturou, exilou brasileiros, mas também desviou fortunas. E naquela época, ai de quem denunciasse um crime de corrupção. Portanto, eu vejo que o nosso diálogo com a presidente, a manifestação de milhares de pessoas na rua, as investigações da Lava Jato, que ninguém vai deter, é um sinônimo de que estão com nossas instituições funcionando e a democracia é muito forte. Obrigado, senador. Eu também creio que vale a pena lembrar que havia, sim, corrupção antes, mas tem uma diferença. Eu fui do Partido dos Trabalhadores que prometia que no nosso governo não haveria mais corrupção. A gente não cumpriu. E talvez até tenha agravado. Nós prometíamos que no governo do Partido dos Trabalhadores nem ladrão conseguiria roubar, porque a gente construiria uma forma tal de honestidade no governo que se alguém virasse ladrão ali dentro, ele não ia conseguir roubar. E no fim o que a gente vê é uma tolerância muito grande. A Lava Jato está mostrando isso. É uma rede, senador Ataídes, que foi, eu não digo iniciada, é mantida, pelo menos, e até mesmo, provavelmente, ampliada, provavelmente, eu não posso garantir. É isso que frustra. E frustra também quando a gente vê alguns dizendo, mas todos fazem, né, lá no governo. Não pode se falar isso, não existe isso, todos fazem. Nós estamos aí para deixar que não se faça. Esse é o compromisso da gente. Mas, pelo menos agora, graças à democracia, que também não é um produto do atual governo, a democracia construída com a Constituição de 88, nós podemos divulgar tudo o que se sabe pela mídia e temos juízes, como o juiz Moro, temos Ministério Público, como o procurador Janot. Felizmente temos a democracia. Agora precisamos usá-la para construir, para punir quem roubou e criar vacinas para que ladrão não consiga roubar, mesmo que eles continuem por perto dos governos. É isso, senhor presidente.